E aí, pessoal, vamos continuar hoje falando capítulo 3, páginas 12 e 13. Agora, pessoal, vamos ver a cidade que acreditamos ser a mais antiga do mundo. Pessoal, os arqueólogos descobriram uma cidade que eles acreditam que tenha mais de 12 mil anos que foi formada. Vocês acreditam nisso? E ela tinha toda uma organização bem legal. Olha só, vou mostrar aqui para vocês umas imagens dessa cidade de Jericó, pessoal. Olha só. Aí, como vocês podem ver, a cidade de Jericó, essas imagens acreditam que ela é a cidade mais antiga do mundo. Reparem bem nas pedras, reparem bem na estrutura. Será que elas se parecem com as cidades que nós temos hoje? O que vocês acham? As construções das paredes de vocês é assim? São assim? Ó, não? Então, pessoal, essa aí é a cidade de Jericó. Nós até encontramos sobre ela na Bíblia, e aí os estudiosos encontraram ela, que acreditam que ela tenha mais de 12 mil anos de existência, essa cidade de Jericó. Então vamos lá, vamos falar agora das povoações ao longo do tempo. As regiões povoadas mais antigas encontradas até o momento são as de Jericó, na Palestina, e de Çatalhöyük, na Turquia. Então nós vimos lá um pouquinho da Palestina, não é? Quando tinha os rios Eufrates, que é lá perto dos egípcios também, porque tudo isso, na verdade, a Palestina faz parte do continente asiático, tá bom? E aí, pessoal, os vestígios arqueológicos, ou seja, objetos, estruturas de madeira, estruturas, paredes, tudo encontrado de antigamente, esses vestígios arqueológicos deixados pelos povos do passado, sugerem que ao redor de Jericó foram construídos muros altos e fossos, ou seja, um muro alto com um imenso buraco, e que entre 10 mil e 9 mil anos atrás seus habitantes cultivavam o solo, pessoal, acreditam nisso? Eles começaram já a cultivar o solo, isso há mais de 12 mil anos atrás. Construíam habitações e edifícios públicos, pessoal, tem ideia? Eles começaram a construir as casas, como nós vimos lá os muros, e edifícios. Em geral, de pedra, como nós vimos aquelas pedras enormes, e criavam animais. Ou seja, nessa época aqui, pessoal, que eles construíam essas casas, eles já tinham domínio do solo, dos animais e da construção. Olha que incrível. E aí, cadê? Em Çatalhöyük, não sei se a pronúncia correta é essa, revelou-se que atividades humanas eram realizadas há quase 6.500 anos e que as moradias feitas de barro eram semelhantes e próximas uma das outras. Olha que maneiro. É possível que os moradores não usassem portas no nível do solo e sim escadas para entrar pelo teto das moradias. Olha só que interessante isso, ó. Eles não usavam porta, tá bom? Então como é que eles entravam por dentro de casa? Eles vinham por cima para entrar dentro dessas moradias, porque eles não tinham noção, não existia porta naquela. Por que seria porta, entendeu? Então não existia. Então eles entravam, vinham por cima para entrar dentro de casa, ok? E como é que foram formadas as cidades? As regiões onde os agrupamentos de seres humanos se estabeleceram foram principalmente as planícies férteis e as áreas próximas aos rios. Então, pessoal, o que acontece? Para você se estabelecer em um lugar, você precisa o quê? Água e comida. Até hoje, a gente precisa o quê? Nós precisamos de quê para sobreviver? De água e de comida. E aí, antigamente, onde tinha isso? Não tinha mercado antigamente. Não tinha rede de esgoto, rede de saneamento básico, rede de água para levar água para sua casa. Aonde que tem a gente encontrar água doce nessa época? Onde é que eles encontravam? Nos rios. Então eles começaram a morar, criar as famílias começaram -se a chegar e se assentar perto dos rios, se fixar perto dos rios, tá bom? Que ali tinha água, e eles começaram a dominar práticas de plantação, e eles começaram a ter o que também? Comida, tudo bem? Então, as regiões onde os agrupamentos de seres humanos se estabeleceram foram principalmente as planícies férteis e as áreas próximas aos rios. Então, eles ficavam em lugares onde
tinha como você plantar, o solo era fértil e próximo aos rios, onde era possível realizar a agricultura e fazer o uso da água com maior regularidade. O aperfeiçoamento de técnicas da agricultura e dos instrumentos agrícolas, como a descoberta de metais. O aperfeiçoamento das técnicas da agricultura e dos instrumentos agrícolas, com a descoberta de metais. O cobre foi descoberto há 8.000 anos e o bronze há quase 6.000 anos. Favoreceu o aumento da produção de alimentos e o crescimento da população. Com o cobre e com o bronze, né, esses metais, ficou muito mais fácil para os povos trabalharem. Por exemplo, eles podiam fazer pás, outros instrumentos para cortantes, porque o metal, né, o metal é melhor para cortar do que a pedra, tá ok? E isso foi favorecendo que eles melhorassem o cultivo. E com maior quantidade de alimento disponível, as pessoas podiam se dedicar a outras atividades além da agricultura. Então, eles começaram a ficar nos locais, estavam começando a ter técnicas, criar técnicas, e aí, naquele tempo, antigamente eles só viviam para isso. Só que como eles aperfeiçoaram isso, agora eles começaram a ter tempos mais livres e eles começaram a ter tempo para fazer outras coisas. Então, dos aldeamentos formaram-se cidades, ou seja, eles ficavam ali nas aldeias deles, nos cantos, e aí começaram, em vez de ter uma aldeia só, eles começaram a formar uma única cidade. Em vez de cada um ter seu espacinho, começou a ter um espaço comum a todos. Onde nessas cidades havia maior número de moradores e diversificação do trabalho e de serviços. Para governar e administrar as cidades foram criadas instituições, reis, rainhas, exércitos, dentre outros, ajudavam a manter o funcionamento de todas as atividades praticadas na cidade. Então, eles começaram a se organizar de forma que toda a cidade tivesse benefício. E para isso, cada um tinha uma função dentro da cidade. Você tinha alguém que tinha que organizar a cidade, que eram os reis e as rainhas, não é? Você tinha um exército que era para defender a cidade de outras pessoas que quisessem invadir, que podiam ser nômades, ou podia ser outro grupo querendo tomar aquele espaço, não é verdade? E os moradores, que precisavam o quê? Fazer serviços para que a cidade pudesse ficar de pé. Ok? Então, pessoal, é isso. Foi assim que foram formadas as primeiras cidades. Como vocês podem ver, eles começaram depois de um tempo onde você já tinha água em abundância, você já tinha domínio da agricultura e você começou a ter tempo vago para pensar em outras coisas. E aí, nesse tempo vago, eles começaram a... Por que a gente não se junta e forma uma coisa só, em vez de cada um ficar fazendo o seu? E aí eles decidiram se juntar e quando eles se juntaram, eles formaram uma cidade. Olha que maneiro, pessoal. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nos encontramos depois na aula ao vivo. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.